Eu sou Carlos Alberto, o Pensador. Bem-vindos à jornada. Brasil sob a lupa. O que realmente está acontecendo no gigante sul-americano? Dependendo de onde você olha, encontrará respostas completamente diferentes. O Brasil é a maior economia da América Latina. É um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Possui imensas reservas de recursos naturais e ocupa uma posição geográfica privilegiada. Seu peso econômico e político significa que praticamente todas as suas decisões são acompanhadas de perto pelo resto do continente e também pelas principais potências mundiais. Ao mesmo tempo, o Brasil vem vivenciando uma intensa polarização política e social há vários anos. Há um amplo consenso sobre esse fato. O que muda profundamente são as interpretações de suas causas, suas consequências e o rumo que o país deve tomar. Então, surge uma pergunta: como podemos entender uma realidade tão complexa sem ficarmos presos a uma única perspectiva? Hoje, quero propor um caminho diferente. Vamos entrar juntos em um laboratório de pensamento, um espaço onde cada ideia terá a oportunidade de ser compreendida antes de ser analisada. Porque compreender uma posição não significa compartilhá-la. Significa compreender como ela raciocina, quais são suas preocupações, quais são seus objetivos e em que fundamentos busca se apoiar. Quando conseguimos realizar esse exercício, algo muito interessante acontece. Nossa capacidade de análise começa a crescer, e esse será precisamente o propósito desse encontro. Não exploraremos opiniões, exploraremos raciocínios. E talvez, ao final dessa jornada, compreendamos melhor não apenas o Brasil, mas também como as democracias funcionam quando passam por transformações profundas. Vamos começar. Imagine que abrimos a primeira porta do nosso laboratório de pensamento. Entramos na sala onde tentaremos compreender como uma parte significativa do atual governo brasileiro interpreta a realidade. Dessa perspectiva, o Brasil está passando por um processo de fortalecimento nacional. O mundo está mudando rapidamente. Durante décadas, a economia internacional girou principalmente em torno de algumas grandes potências. Hoje, novos centros de tomada de decisão e novas alianças internacionais estão emergindo. Nessa perspectiva, o Brasil possui todas as condições necessárias para desempenhar um papel muito mais significativo nesse novo cenário global. Seu vasto território, capacidade agrícola, indústria, recursos naturais, população e liderança regional constituem ativos estratégicos que devem ser aproveitados. Por essa razão, o fortalecimento do BRICS, a expansão das relações comerciais com a Ásia, a África e o Oriente Médio, mantendo os laços com a Europa e os Estados Unidos, representam uma política voltada para a ampliação da autonomia internacional do país. De acordo com essa interpretação, o Brasil não deve depender exclusivamente de uma única potência. Quanto maior sua capacidade de dialogar com diversos atores internacionais, maior será seu poder de decisão. No âmbito interno, essa visão defende que o crescimento econômico deve ser acompanhado por políticas públicas capazes de reduzir as desigualdades históricas, ampliar as oportunidades e fortalecer o mercado interno. Aqueles que defendem essa perspectiva acreditam que o Estado continua a desempenhar um papel importante no planejamento de certas áreas estratégicas e na promoção do desenvolvimento social. Compreendem também que muitas críticas dirigidas ao governo decorrem em grande medida de divergências políticas e ideológicas quanto ao papel que o Estado deve desempenhar
e a posição que o Brasil deve ocupar no novo cenário internacional. Em outras palavras, dessa perspectiva, o país precisa ampliar seu papel internacional, fortalecer sua autonomia e se preparar para um mundo onde o poder não esteja mais concentrado exclusivamente nas mãos de poucos atores. Essa é, em linhas gerais, a lógica por trás do raciocínio de uma parcela significativa do governo brasileiro. Mas será essa a única maneira possível de interpretar a realidade? Claro que não. E justamente por isso, nossa jornada continua. Abramos agora a segunda porta do nosso laboratório de pensamento, porque os mesmos eventos podem dar origem a interpretações completamente diferentes, e observemos a mesma realidade sob outra perspectiva. Aqueles que estão na oposição partem de uma perspectiva diferente. Compartilham a visão de que o Brasil é estrategicamente importante e reconhecem seu enorme potencial econômico, industrial e agrícola. No entanto, acreditam que o verdadeiro desafio reside no fortalecimento das instituições, na geração de maior previsibilidade e na restauração da confiança necessária para estimular o investimento a longo prazo. Dessa perspectiva, a força de uma democracia depende, sobretudo, da confiança que os cidadãos depositam em suas instituições. Por essa razão, uma de suas principais preocupações se concentra no processo eleitoral e no funcionamento dos órgãos que desempenham um papel decisivo nesse processo, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Os defensores dessa posição acreditam que a preservação da independência institucional, a garantia de regras claras e o fortalecimento da confiança pública são condições essenciais para que qualquer resultado eleitoral seja plenamente aceito pela sociedade como um todo. Compreendem também que a segurança jurídica, a estabilidade institucional e o respeito à separação dos poderes são pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e democrático do país. Em matéria econômica, essa perspectiva geralmente defende maior participação do setor privado, redução gradual do papel do Estado na atividade econômica e um ambiente mais favorável ao investimento. Os que compartilham dessa visão acreditam que uma economia mais aberta e competitiva pode acelerar o crescimento, gerar empregos e ampliar oportunidades para milhões de brasileiros. Uma diferença importante também emerge na política internacional. Dessa perspectiva, o Brasil deveria manter um equilíbrio mais estreito com as democracias ocidentais, especialmente fortalecendo suas relações com os Estados Unidos e a Europa. Isso não significa necessariamente romper laços com a China ou com os países do BRICS. Segundo essa interpretação, trata-se de evitar que a política externa brasileira gere dúvidas sobre o equilíbrio histórico que caracteriza a diplomacia do país há décadas. Alguns observadores internacionais, principalmente nos Estados Unidos, também acompanham de perto os desdobramentos institucionais e o processo eleitoral no Brasil, considerando a estabilidade democrática brasileira de enorme importância para toda a região. Essa, em linhas gerais, é a lógica que inspira uma parte significativa da oposição brasileira. E nesse ponto surge uma questão muito interessante. Como é possível que dois grupos observem os mesmos eventos e cheguem a conclusões tão diferentes? É justamente aí que começa o verdadeiro trabalho do think tank. Porque antes de decidir quem está certo, é necessário ampliar ainda mais o escopo da observação. Vamos nos afastar um pouco do Brasil. Vejamos como o resto do mundo o enxerga. Para os Estados Unidos, o Brasil representa um parceiro estratégico devido à sua dimensão econômica,
liderança regional e influência política na América Latina. Para a China, o Brasil é um de seus principais parceiros comerciais, um fornecedor-chave de alimentos, minerais e matérias-primas, além de um ator fundamental no bloco BRICS. Para a Europa, o Brasil continua sendo um parceiro econômico e político de enorme importância. Para os países sul-americanos, o Brasil permanece o principal motor econômico da região. Suas decisões impactam o comércio, o investimento, a integração regional e o equilíbrio político do continente. Todos veem o mesmo Brasil, mas cada um o faz a partir de sua própria perspectiva, e talvez aí resida uma das primeiras lições desta jornada. Muitas diferenças não decorrem dos fatos em si. Elas surgem da forma como cada ator interpreta esses fatos com base em seus próprios interesses, experiências e objetivos. Isso nos leva ao ponto em que a geopolítica estoica pode oferecer sua própria perspectiva. Não se trata de decidir quem está certo, mas sim de observar o processo como um todo. Toda democracia convive com diferenças. Isso não é uma fraqueza, faz parte de sua própria natureza. O verdadeiro desafio reside em impedir que essas diferenças impeçam a construção de um projeto comum. Aqui surge uma ideia que desenvolvemos em outros encontros: realinhamento virtuoso. Não significa que todos pensem da mesma forma. Significa que uma sociedade consegue identificar os princípios compartilhados sobre os quais pode construir acordos duradouros, respeitando a diversidade de opiniões. As diferenças continuarão a existir. O que realmente importa será a capacidade de construir sobre os pontos de convergência. Talvez esse seja um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta. E provavelmente muitas outras democracias ao redor do mundo também. Ao final dessa jornada, emerge um protagonista que muitas vezes passa despercebido: o cidadão. Porque existe um momento em que cada pessoa detém um poder insubstituível: sua participação, seu voto, sua decisão. Nesse momento, a responsabilidade deixa de pertencer exclusivamente aos governos, à oposição ou às instituições. Agora pertence a toda a sociedade. A confiança nas instituições e a participação cidadã são dois pilares inseparáveis de qualquer democracia. Quando ambos são fortalecidos, a legitimidade dos resultados eleitorais também se fortalece, independentemente de quem vença. O Brasil continuará escrevendo novos capítulos em sua história nos próximos meses. E nós continuaremos trilhando esse caminho com vocês. Continuaremos observando esse processo eleitoral de agora até outubro, não para antecipar resultados, mas para entender como os eventos se desenrolam, como as estratégias mudam e quais novas oportunidades de análise surgem ao longo do caminho. Porque a geopolítica estoica não apenas observa eventos, ela observa processos, e os processos são muito melhor compreendidos quando acompanhados passo a passo. Eu sou Carlos Alberto, o Pensador. Obrigado por se juntarem a mim nesse primeiro laboratório de pensamento. Se esta jornada despertou novas perguntas, terá cumprido seu propósito, porque quando aprendemos a pensar mais profundamente, também aprendemos a caminhar com mais liberdade e, com o tempo, para voar com nossas próprias asas, até nos encontrarmos novamente.